Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Diletos irmãos em Cristo Jesus, quem tem a grata satisfação de cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o seu irmão em Cristo, o pastor José Maria Duarte. Contamos com os belíssimos trabalhos de secretaria da minha querida esposa, a irmã Lídia Faria Duarte. Estamos iniciando a nossa live dominical, Jesus Cristo, a verdade que liberta. Convido-os para nós lermos na palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, vamos ler apenas alguns versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, vamos ler os versículos 8, 9 e 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 8, 9, 10 e 11. Lemos a seguinte mensagem. Estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te, direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo que Paulo fizera, levantar a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Amém. Diletos irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos é o único livro da Bíblia que não tem final. Atos compõe-se de 28 capítulos, 1067 versículos, 24.250 palavras. É o livro que nos mostra o início da igreja primitiva, quando Jesus foi recebido no céu. Antes, porém, quando vemos-lo ali reunido pela última vez com seus discípulos, quando os discípulos perguntaram-lhe: Senhor, restaurará neste tempo tu o reino de Israel? Jesus disse: não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai reservou pelo seu poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 2, os discípulos de Jesus foram batizados com o Espírito Santo. E ali, naquele dia, quase 3.000 almas se converteram. Nós encontramos, depois, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, aquele paralítico da porta do templo, aquela porta formosa, sendo curado de uma maneira toda milagrosa. E ali quase 5.000 almas se renderam aos pés do Senhor. E agora, meus irmãos, nós estamos falando acerca do apóstolo Paulo. Atos do capítulo 1 ao capítulo 12 faz menção dos apóstolos Pedro e João. Mas a partir do capítulo 13 faz menção, meus irmãos, do apóstolo Paulo. E a Bíblia nos diz que eles estavam reunidos ali na cidade de Antioquia, reunidos em oração e jejum, e o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. E eles então impuseram suas mãos e os despediram. Quando a igreja ora e jejua, o Espírito Santo fala. Quando a igreja ora e jejua, algo extraordinário acontece. Quando nós buscamos ao Senhor em oração e jejum, nós recebemos a força do céu, recebemos não as ferramentas deste mundo, não as armas deste mundo, mas as armas do Espírito Santo do Senhor.
E aquele homem que foi um perseguidor da igreja, agora passou a ser perseguido. Aquele homem que antes consentiram no apedrejamento ali de Estevão, agora ele deveria passar pelas mesmas circunstâncias, porém não iria morrer, mas o Senhor iria preservar a sua vida. Deus tinha algo extraordinário com aquele homem. Meus amados e queridos em Cristo, o Novo Testamento compõe-se de 27 livros. Paulo escreveu 13 epístolas, sem contarmos com Hebreus, que muitos o têm como o seu autor. Seriam então 14 epístolas, mas então são 50% do Novo Testamento escrito pelo apóstolo Paulo. Eu creio que a vaga de Judas Iscariote, que se suicidara, estava reservada para Paulo. Os discípulos se precipitaram, lançaram sorte e colocaram Matias, mas nós não encontramos nada acerca do ministério de Matias. Mas o Senhor chamou Paulo e o preparou, glória a Deus. E Paulo começou o seu ministério. Aonde ele chegava era perseguido, mas aonde ele chegava os milagres aconteciam. Quando nós lemos o último versículo ali do Evangelho segundo São Marcos, Marcos capítulo 16 e versículo 20, nós encontramos ali a certificação do diploma que os discípulos receberam de Jesus. Eles estudaram aos pés do Senhor Jesus. Qual universidade neste mundo pode se comparar com a universidade de Jesus? E muitos, não conhecendo a palavra de Deus, dizem: mas estes homens eram humildes pescadores, eram homens sem letras. Mas, meus irmãos, quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus não falta nada. Não são os diplomas universitários, ou não são os cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Não, essas coisas são boas, mas no plano espiritual não adianta esses diplomas, estas preparações aqui no mundo são para o mundo, mas devemos nos preparar aos pés do Senhor, termos a chamada do Senhor para este ministério. Paulo e Barnabé chegaram ali na cidade de Listra. O propósito dos dois missionários era pregar a palavra de Deus, esta palavra viva e eficaz, esta palavra que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, a qual penetra, vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos dos corações. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Paulo entra na cidade de Elisa, lá está colocado um homem, um pobre homem, aleijado. Ele não podia colocar-se em pé, porque os nossos pés são que equilibram os nossos corpos. Lá estava aquele homem. Quem poderia solucionar o problema daquele homem? Qual o dinheiro? Qual a prata? Qual o ouro? Quais os bens deste mundo poderia dar esta felicidade para aquele homem? Oh, meus amados e queridos, mas Paulo e o seu companheiro Barnabé não tinham ouro nem prata, mas eles tinham o poder do Espírito Santo. Eles estavam conscientes daquela palavra que Jesus dissera aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão das serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos ficarão curados. Glória a Deus. Paulo olhou para aquele homem. Paulo, meus irmãos, ele recebera do Senhor os dons espirituais. Ele discerniu que havia fé naquele homem para receber essa bênção. Oh, irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam.
das coisas que não se estão vendo pelos olhos, mas a fé é a nossa condução às bênçãos do Senhor. Tenha fé, meu irmão, minha irmã, que a bênção de Deus vai te alcançar. E Paulo diz: levanta, endireita nos teus pés e anda. Imediatamente o poder do Espírito Santo veio naquele homem. Não foi o poder da medicina, não foi o poder da macumbaria, não foi o poder do dinheiro, da capacidade humana, mas o poder do Senhor, que agora entrou ali no corpo daquele homem, e os seus pés ficaram normais, e ele se levantou. Glória a Deus. Imediatamente quiseram ali sacrificar, porque chamaram ali os apóstolos de Júpiter e Mercúrio, ou chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque Paulo é que falava. E o sacerdote ali de Júpiter correu, trazendo ali bois, trazendo ali oferendas para ali sacrificar, ali para a adoração dos homens, pensando que era Deus que estava ali descendo, Deus Mercúrio, Deus Júpiter, mas não era homens simples. Disseram: olha, nós somos homens igual a vocês. Rasgaram as suas vestes. Nós encontramos que era ali um costume dos judeus, diante de algo assim terrível, né? Diante de uma tragédia, de uma coisa terrível, uma morte, enfim, uma notícia a mais, rasgava suas vestes, não faça isso. Nós somos homens iguais a vocês, nós servimos ao Deus que fez os céus e a terra, o Deus que manda a chuva, o Deus que faz com que vocês tenham mantimento. Deixa estes deuses falsos, deixa essas coisas vãs e se converta ao Senhor. O que aconteceu? A multidão ali, insuflada por alguns judeus que estavam perturbando a obra do Senhor, que estavam ali perseguindo a Paulo e a Barnabé, a mesma multidão que ali condenou Jesus, o mesmo Espírito estava naquelas pessoas. O que fizeram? Tentaram matar o apóstolo Paulo, apedrejaram-no, e quando foram, lançaram ali à beira do mar. Os irmãos disseram: pobre Paulo, morreu. Mas vamos lá ver o que aconteceu. Quando chegaram lá, Paulo se levantou, e ele com Barnabé partiram para outra cidade. O homem de Deus tem a proteção do Senhor. O homem de Deus que realiza coisas extraordinárias é perseguido, mas não é vencido. Deus nos abençoe, que as nossas vidas sejam colocadas na presença do Senhor e sejamos instrumentos nas suas mãos. Meus irmãos, precisamos de algo de Deus, vamos para a oração, vamos para o jejum, e algo extraordinário Deus tem para nós. Oremos e jejuemos, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui agradecer os meus filhos, né, que estão conectados conosco, o André, a Lidiane, a Hélio, o Benício, a Lidiane, a Gigi. Olha, eu fiquei muito feliz ontem, viu? Lidiane, minha nora Hélida, o André, meu filho, vocês deixaram ali os nossos netinhos, né? O Benício, a Gigi, passaram um dia tão alegre. Olha, isso é maravilhoso, né? Nós temos que ensinar as crianças a palavra de Deus, mas as crianças precisam também do lazer, né? Precisa. E ali estava a Gigi, junto com o Benício. A Gigi tem 9 anos, o Benício 10 anos, correndo atrás de uma bola, né? Depois foram lá no parquinho, né?
ali do shopping. Isso é muito bom. Eu, quando era criança, também gostava de brincar, gostava de correr atrás de uma bola, né? Gostava de brincar, de participar das brincadeiras. Isso aí faz parte, meus irmãos, porque criança é sempre criança. Então, parabéns. Beijinho especial para você, viu, Benício, Gigi? Vocês são lindos, são inteligentes, vocês são maravilhosos. Vovô Bazuca e a vovó Baixinha, nós mandamos beijinho para vocês. Deus abençoe grandemente vocês, viu? Os anos vão se passando, né? Daqui a pouco vocês estão moços, mas ainda estão crianças, estão aproveitando. Deus abençoe. Nós temos também aqui o irmão André Luiz Ias. Nós temos também aqui a Célia Pires, a professora da Lidiane, né? da Kézia, a professora da Kézia, nossa irmã, aquela que nos chama de irmãos, né? Célia, Deus abençoe você. Nós temos também a Rejane Alves e o Adriano. Adriano, Deus abençoe você, nosso presbítero Adriano, sua esposa Rejane, suas filhas, né? É a Mariânia e a outra, a Lília. Um abraço para vocês, Deus abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos. Nós vamos, meus irmãos, fazer uma oração especial. Nós temos aqui anotado 4 aniversariantes e eu quero, assim, rapidamente, aqui prestar uma singela homenagem para esses 4 aniversariantes. São eles, no dia 28 de abril, nosso irmão evangelista Roberto Nogueira. No dia 1º de maio, a nossa prezada irmã Valéria Ligabo. No dia 2 de maio, a nossa prezada irmã Sinira Almeida. E no dia 3 de maio, meu querido irmão, meu irmão caçula, João Prado Duarte Filho. Nós vamos orar por vocês. Quero desejar a vocês, a todos que, porventura, não temos aqui o nome, mas vocês vão, então, participar, né? Vamos ver, porque vai ficar gravado aqui em nossas lives. E eu desejo muitos anos de vida, muitas felicidades, que Deus os abençoe, que Deus lhes dê muitos anos de vida. O irmão evangelista Roberto Nogueira é um moço abençoado pelo Senhor, usado pelo Senhor, é nosso professor da escola dominical, ali da nossa classe Abraão. Ele é um conferencista, já escreveu diversos livros. E o irmão Roberto Nogueira tem sido uma bênção. Ele conhece bastante, né, da língua hebraica, da língua grega, e sempre utiliza com muito saber essas línguas, né? Que Deus abençoe, então, o irmão Roberto Nogueira e dê muitos anos de vida. A irmã Valéria Ligabo. Valéria Ligabo, ela é esposa do nosso irmão, particular amigo, o pastor Neir Ligabo. Desde que nós viemos para cá, há mais de 35 anos, a gente notava, então, algo especial na irmã Valéria Ligabo. O cuidado que ela tinha com a sua mamãe Elizabeth, cuidava da mãe, estava sempre atenta a tudo que sua mãe precisava. Jesus recolheu sua mamãe, mas a irmã Valéria ficou marcada no céu, aquilo que ela fez. Olha, o filho, a filha que cuida dos seus pais, ela obedece à palavra do Senhor. E a Bíblia diz: honra seu pai e sua mãe, para que você tenha uma vida longa aqui na terra. Então essa é a nossa homenagem à irmã Valéria. A irmã Sinira Almeida. A irmã Sinira Almeida é uma irmã que está sempre pronta para ajudar, orando pelas pessoas, encaminhando as pessoas, quer aquelas que estão na igreja ou que estão assim afastados. Ela é uma verdadeira Dorcas, irmãos, do nosso meio, faz de tudo que é possível, sempre sorrindo, sempre
orando pelas pessoas. Então, irmã Sinira, que Deus abençoe a irmã, receba essa singela homenagem aqui do irmão Zé Maria, da irmã Lídia. Ele é andreense de nascimento, nasceu no dia 3 de maio de 1958, meu irmão caçula. E o João sempre foi dedicado na obra, sempre tocando um instrumento, louvando ao Senhor. Ele pertence ali à Igreja do Evangelho Quadrangular, ali de Pouso Alegre. Meus irmãos, não importa a igreja que tu és, como diz aquele corinho, não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai minha mão e meu irmão será. Então, irmãos, não importa a igreja, o importante é servir a Jesus, o importante é dedicar a sua vida ao Senhor. Que Deus abençoe meu irmão, que dê muitos e muitos anos. Então receba esses aniversariantes uma simples e singela homenagem. Agora nós vamos fazer uma oração especial pelos aniversariantes. Glória a Deus. Vamos orar então pelos aniversariantes. Nosso Deus e Pai, te pedimos a favor desses 4 aniversariantes que nós sabemos, e aqueles também que não sabemos os nomes, aqueles que certamente, Senhor, irão acessar a nossa live, que ficará gravada, que o Senhor abençoe. O nosso irmão evangelista Roberto Nogueira, continua usando o teu servo, dando graça e vitória, dando poder do Espírito Santo ao teu servo. A irmã Valéria Ligapo, abençoa a nossa irmã, que tem sido uma companheira fiel do seu servo, Senhor, o pastor Neir. Também a irmã Sinira Almeida, que tem sido uma bênção na nossa igreja. Deus abençoe a irmã Sinira. Meu irmão João, Senhor, abençoa meu irmão, sua família, dai graça, muitos anos de vida, muitas felicidades, porque quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Parabéns, aniversariante. Para vocês, eu deixo o Salmo 103, versículos 1 a 3. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. E agora nós vamos orar a favor dos doentes. Você que está doente, você que está na sua casa e no hospital, receba aí a bênção em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso glorioso e eterno Pai Celestial, nesta hora, Senhor, nós oramos, ó Pai Celestial, pedindo a Tua bênção, Pai. Pedimos a Tua ajuda. Essa pessoa doente que está na sua casa, ou no hospital, ou na UTI, essa pessoa desenganada, Pai, toca nessas vidas agora. Nós, como servos teus, Senhor, te pedimos, porque o Senhor é aquele que opera. O Senhor é o mesmo que usou os apóstolos, que tem usado os teus servos, Senhor, que tem usado, Senhor, as tuas servas, que tem feito maravilhas no meio do povo, através de sinais e milagres. Opera milagres, sinais e maravilhas. O maior milagre é a salvação da alma, mas o Senhor é aquele que salva também, Senhor, o corpo, curando. O Senhor é aquele que batiza com o Espírito Santo, e breve virá buscar-nos para estarmos contigo para todo sempre. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, moço, criança, receba agora o toque do Senhor, receba a bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaramos abençoados, curados, declaramos os problemas resolvidos no teu nome, Jesus. Nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho e para a glória de Deus Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos os nossos queridos e amados irmãos. Logo mais às 18 horas, um grande culto na nossa sede, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui da cidade de Lorena, cuja sede está na rua Ipacaré 293. A partir das 18 horas, um grande culto de louvores e mensagens da palavra do Senhor.
e também na nossa igreja Adel Alfa, ali do bairro da Cruz, ali na Avenida 7 de Setembro, 919. Trabalho ali que tem o pastor local ali, nosso irmão Modesto. Deus abençoe, irmão Modesto, todos os irmãos de irmão Modesto, está convidando a todos para o grande culto ali também, às 18 horas. Um abraço a todos os irmãos de Lorena, estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Até domingo próximo, se o Senhor Deus nos permitir, no nome santo de Jesus. Agradeço a minha esposa, que sempre está ao nosso lado aqui, nos ajudando e auxiliando. Deus abençoe, uma semana felicíssima a todos, em nome de Jesus. Amém.